how can you tell if your church is healthy? Como é que você pode dizer se a sua igreja é saudável? What can you as a pastor do to try to encourage biblical, sustainable, God-glorifying growth? O que é que você, como pastor, pode fazer para se assegurar que você tenha um crescimento que é bíblico, que é saudável, que vem de Deus? Well, as I've said, in this week I want to discuss and suggest 9 distinguishing marks of a healthy church. Como eu disse, durante essa semana eu gostaria de discutir e apresentar 9 características específicas de uma igreja saudável. These aren't the only marks of a healthy church. Não são as únicas marcas ou características de uma igreja saudável. It's not everything one would want to say about a church. Não quer dizer que nós vamos dizer tudo que alguém poderia dizer sobre uma igreja saudável. For example, baptism and communion are essential to a Christian church. Por exemplo, o batismo e a comunhão são coisas essenciais a uma igreja. But I'm not going to talk about them. Mas não vou falar sobre essas coisas. For example, that's because every church intends to practice them. Porque uma das razões é porque cada igreja ela intenciona e pretende praticar e se envolver com essas coisas. The 9 marks that I want to talk about As 9 características que eu quero falar sobre elas are things which distinguish a healthy church from other churches. são características que fazem uma distinção entre uma igreja saudável e outro tipo de igrejas. And in my experience, at least, in Europe and in North America, E pelo menos na minha experiência lá nos Estados Unidos da América do Norte, these characteristics are sadly rare. essas características que eu vou apresentar, tristemente elas estão ficando cada vez mais raras. Of course, there's no such thing as a perfect church. Claro que não existe algo como uma igreja perfeita, But that doesn't mean that we can't have more healthy churches. mas não significa que nós não possamos ter igrejas mais saudáveis. And that's precisely what I want to encourage. E precisamente é isso que eu quero encorajá-los. And I'd like to begin by turning to the Old Testament, to the prophet Ezekiel. E gostaria de começar pedindo que vocês abrissem suas Bíblias no Velho Testamento, lá no livro do profeta Ezequiel. And I'd like us to listen to that famous passage from chapter 37, beginning with verse 1. E gostaria que nós ouvíssemos aquele trecho famoso que está lá no capítulo 37, começando no versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Ezequiel 37, versículos 1 a 14, nós iremos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra,
Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Now, from this passage we've just read in the book of Ezekiel, Desse trecho que nós acabamos de ler no livro de Ezequiel, I want to speak to you this evening about resurrections eu gostaria de falar com vocês sobre ressurreições and about the first mark of a healthy church. e também sobre a primeira marca de uma igreja saudável. The first resurrection I want to mention is obvious enough. A primeira das ressurreições que quero mencionar está bastante óbvia. It's what we might call in America in these cyberspace days a virtual resurrection. É o que nós chamaríamos lá nos Estados Unidos, nessa época agora do espaço da cibernética, seria a ressurreição virtual. In the first 10 verses, we see this vision of this valley of dry bones. Nos primeiros 10 versículos aqui, nós vemos a visão daquele vale de ossos. And what we see there is an army, apparently, that has been destroyed. E o que nós vemos aqui, lemos aqui, é sobre aquele exército que aparentemente foi todo destruído. It's a vision of destruction. It says this valley was full of bones. É uma visão de destruição. Nós lemos aqui que o vale estava cheio de ossos. He was led back and forth among them. E ele foi levado para frente e para trás, caminhando naquele vale cheio de ossos. It seems there were so many bodies that had been left out to decay. E a aparência é que existiam muitos corpos que foram ali deixados a um estado de decomposição onde só havia os ossos. And we can see how great the decay was from the fact that these bones are said to have been dry. E nós sabemos que a decomposição tinha sido uma extensão tal que aqui nós lemos que os ossos estavam secos. And the defeat of these people had been so great E a derrota sofrida por aquelas pessoas tinha sido tão grande that it seems there were not even people left to bury these bones. que parece que não sobrou ninguém para enterrar aqueles ossos. And so they were left there, alone and desolate. E assim aqueles ossos foram deixados, largados ali, solitários e desolados. But then Mas, então, Ezekiel is asked in verse 3, Son of man, can these bones live? no versículo 3, pergunta-se a Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? There's a hint of something more that's coming. Aqui o Senhor dá uma sugestão de que alguma coisa mais pode ser feita. And the verses that we go on and read confirm that. E à medida que nós lemos os versículos seguintes, nós temos a confirmação disso. God has a way of life envisioned for these dead bones. Deus tem um tipo de vida que Ele visualiza para aqueles ossos que estão secos e mortos. So to this collection of corpses so decomposed that they're simply described as bones that were dry, E naquela coleção de corpos ali em decomposição, de tal forma que a descrição é de ossos secos, God tells Ezekiel to speak. Deus fala a Ezequiel para que ele fale. Speak to dead bones? Mas falar a ossos secos? God tells Ezekiel that as he prophesies to these bones, God would put breath in them. E Deus diz, à medida que você profetizar a esses ossos, eu vou dar vida a eles. He says in verse 5, I will cause breath. E ele diz aqui no versículo 5, eis que farei entrar o Espírito. So just as God created the first man and woman by putting breath into them, E da mesma forma que ele criou o primeiro homem, o primeiro homem e ele soprou nos seus narizes, ele deu o Espírito àquele. so now he says to Ezekiel that he will give these dry bones life. E da mesma forma, semelhantemente, ele diz a Ezequiel que ele dará vida a esses ossos. And so it happens in Ezekiel's vision. E assim acontece na visão de Ezequiel. He prophesies, Ele faz a profecia and this whole vast army is brought back to life. e todo aquele imenso exército que estava lá em decomposição volta à vida. As you read through it from verses 4 to 10, E quando lemos os versículos 4 a 10, you see sort of a first stage in verses 4 to 8, nos versículos 4 a 8 nós vemos aqui um primeiro estágio. and then really the climax in verses 9 and 10 when the life comes back into them. E o clímax está aqui exatamente nos versículos 9 e 10, quando a vida real vem até aqueles ossos. But now all of this is just, again, this word virtual resurrection. Mas até aqui o que nós estamos lendo é sobre aquilo que nós chamamos de ressurreição virtual. This is all just a vision that Ezekiel has. Isso é só uma visão que Ezequiel está tendo, But it does point to another resurrection, mas ela é indicadora de uma outra ressurreição, the resurrection of Israel. a ressurreição de Israel. You see, in verse 11 it says,
Você veja que no versículo 11 nós temos that these bones stand for the whole house of Israel, who says, our hope is gone. que esses ossos aqui representam a casa de Israel, que estava a dizer, a nossa esperança se foi. The nation of Israel was, you see, in Ezekiel's day, in exile. Na época de Ezequiel, a nação de Israel estava em exílio. They were refugees in Babylon. Eles eram refugiados lá na Babilônia. And God had commissioned this former priest named Ezekiel E Deus deu o comissionamento a esse sacerdote Ezequiel to be his special messenger to para his que people. ele fosse um mensageiro todo especial ao seu povo. They were in exile because they had strained their relationship with God to the breaking point. Eles estavam em exílio porque eles haviam esticado o relacionamento e rompido o relacionamento que eles tinham com Deus ao ponto de ruptura. As Ezekiel put it earlier in this book, they had committed spiritual adultery. E como Ezequiel, o próprio Ezequiel relacionou aqui no seu livro, eles cometeram adultério espiritual. They had gone whoring after other gods. Eles saíram atrás dos outros deuses, adulterando atrás de outros deuses. And now here in Babylon, they had received the news that Jerusalem had been captured. E agora que estavam na Babilônia, eles recebem a notícia de que Jerusalém foi capturada And destroyed. e que foi destruída. So alone and rejected, Então eles estão solitários e rejeitados, far from their land, longe da sua terra natal, with lives disrupted, com vidas que estão destruídas, family members killed. com familiares que foram mortos. The people of Israel were in exile by the waters of Babylon. E o povo de Israel estava em exílio lá nas águas da Babilônia. And they were desperate. E eles estavam desesperados. They were heartsick. Eles estavam doentes lá no íntimo do coração. And it's to them that God tells Ezekiel in verse 12 to prophesy. E é a eles que Deus então diz a Ezequiel para que profetize. This is what the sovereign Lord says, O my people. I'm going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. E no versículo 12 é isso que diz o Deus soberano ao seu povo: Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. So God promised them that just as this slain army would be revivified, Então Deus está prometendo que da mesma forma, semelhantemente àquele exército que foi revivificado, so this scattered, exiled nation of Israel aquela nação que estava espalhada e quebrantada de Israel, would be reassembled and restored. seria também trazida conjuntamente de volta para Israel e restaurada. Did you notice in the passage why God said he was going to do this? Vocês notaram aqui no trecho por que é que Deus diz que irá fazer isso? This resurrection wasn't simply spectacular magic. Não é que essa ressurreição fosse apenas uma mágica espetacular. It wasn't simply done to amuse or amaze, Não era algo que era feito simplesmente para distrair, ou divertir ou espantar, as if I were to pull a rabbit out of my sleeve como se estivesse tirando um coelho assim da manga, or just fly around the room right ou now. como se começasse a sair voando aqui pela sala. No, this was a miracle with a purpose. Isso aqui é um milagre com um propósito. It wasn't an end in itself, but it was a means for Não- the Lord to be known. Não era um fim em si próprio, mas era um meio utilizado pelo Senhor para se revelar. In verse 6, No versículo 6, to the dry bones, he says he will give them life. aos ossos secos ele diz que dará vida, Then you will know that I am the Lord. e sabereis que eu sou o Senhor. And then down in verse 13, E no versículo 13, God says that he's restoring Israel ele está dizendo também que haverá restauração de Israel, so that the people will know that I am the Lord. para que eles também saibam que eu sou o Senhor. Their restoration will cause them to know that I am the Lord. A restauração teria essa consequência, eles saberiam que ele é o Senhor. So God was restoring Israel Então Deus estava no processo de restauração de Israel to teach Israel and the surrounding nations para ensinar a Israel e as nações circunvizinhas about himself. sobre si mesmo. Now that brings me to another resurrection E isso me traz a uma outra ressurreição. that I want to mention only briefly. E eu gostaria de fazer uma menção breve a ela. You see, like this slain army here in Ezekiel's vision, Vejam, semelhantemente a este exército que estava destruído aqui em Ezequiel, Jesus Christ was slain. Jesus Cristo também, ele foi ferido. And like the army and the nation, E como aquele exército e aquela nação, Christ was raised by the power of God. ele também ressurgiu pelo poder de Deus.
Jesus spoke of his own resurrection as a sign. Jesus Cristo falou de sua própria ressurreição como um sinal. And Paul wrote that Christ's resurrection from the dead E Paulo escreveu que a ressurreição de Cristo dos mortos was the way God had appointed to declare Jesus the Son of God in power. foi a forma que Deus determinou para que Jesus Cristo fosse reconhecido como Filho de Deus em poder. You see, the identity of Christ the Lord was made known through the resurrection. Vejam, a identidade de Jesus Cristo como Deus foi conhecida, foi feita conhecida pela ressurreição. And as with the restoration of Israel, E da mesma forma que temos a restauração de Israel, so with the restoration of Christ. também temos a restauração de Cristo. This wasn't an end in itself. Não foi um fim em si próprio, It was a means for the Lord to make himself known. mas um meio do Senhor fazer-se a si próprio conhecido. God's power over death O poder de Deus sobre a morte is his ultimate signature as the creator. é a sua assinatura final como sendo o Criador. And Christ's resurrection E a ressurreição de Cristo was the confirming proof of God's faithfulness to his people. foi a confirmação real e final da fidelidade de Deus ao seu povo. Because through it comes the continuation of his people that he's making for himself. Porque através dela veio também a continuidade daquele povo que ele estava separando para si. As Paul says in 1 Corinthians 15, Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, Christ has indeed been raised from the dead, Jesus Cristo realmente ressurgiu dos mortos, the first fruits. as primícias. That is, there's proof that there's more to follow. Ou seja, ele é a prova de que haverão ressurreições adicionais. And that brings us to a final resurrection I want us to consider. E isso nos traz a última ressurreição que eu gostaria de falar, sobre a qual eu gostaria de falar. Yours. A sua. Now that may startle some of you because you may not have thought of yourself as a candidate for resurrection. E talvez isso aí espante a vocês, talvez você disse, bom, eu não sou um candidato à ressurreição. You may not have thought of yourself as dead, at least Você not yet. talvez não pensou de si próprio como morto, talvez não ainda. But according to the New Testament, we are all dead in our transgressions and sin. Mas, de acordo com o Novo Testamento, todos nós estamos mortos nas nossas transgressões e pecados. That's why God told Nicodemus that he had to be born again. É por isso que Jesus Cristo falou a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. In that sense, everyone is in need of a spiritual resurrection in order to know the Lord. E cada um tem a necessidade dessa ressurreição espiritual, no sentido de que possa ver e conhecer a Deus. How can we get that needed new start? Como é que nós podemos ter esse início novo que nós necessitamos? How can we bring that to others? Como é que nós podemos trazer isso a outros? It's the key point that I want us as pastors to take note of. E este é o ponto-chave que eu gostaria que nós, pastores, anotássemos. Life comes by the Word of God. A vida vem pela palavra de Deus. Life comes by the Word of God. A vida vem pela palavra de Deus. In verse 11 here, God interprets this vision for Ezekiel. No versículo 11, lá em Ezequiel 37, Deus dá a interpretação dessa visão para Ezequiel. He says that these bones stand for the whole house of Israel, who says, our hope is gone. E ele diz que esses ossos são toda a casa de Israel e que está dizendo que a esperança se foi. Their own hopelessness and despair God represents as death. A esperança sem Deus é a morte. And his answer to the people, as it was to the dry bones, E a resposta dada ao povo, como foi dada aos ossos secos, is as he says in verse 14, temos aqui no versículo 14. I will put my spirit in you and you will live. Porém em vós o meu espírito e vivereis. And how does he do this? E como é que ele faz isso? By his word. Pela sua palavra. In this vision, he doesn't do what you and I would do. Nessa visão, ele não faz aquilo que eu e você faríamos. If we were trying to write a believable vision, Se nós estivéssemos tentando escrever ou registrar uma visão que teria uma certa credibilidade, we would make the army live. nós faríamos com que o exército revivesse. Assemble them in nice rows. E nós faríamos com que eles se juntassem de uma forma ordenada em pelotões. And then have Ezekiel prophesy to them. E aí nós teríamos Ezequiel dando a profecia. But that's not what God does. Mas não foi isso que Deus fez. No, he has Ezekiel speak his word to them while they are dead.
ele tem ali Ezequiel e ele comanda Ezequiel para que ele pronuncie a sua palavra a eles enquanto eles estão mortos. And as he does that, they come to life. E na medida que ele faz isso, então eles revivem. Just as God told him that he would, just as he had spoken into the void originally, Da mesma forma que ele falou ao vazio inicialmente. and by his word created everything, E pela palavra de Deus, ele criou tudo. so we see here that God spoke Aqui vemos também que pela palavra de Deus, ele fala and brought life. e a vida é produzida. This is exactly what Jesus did in his ministry, Isso é exatamente o que Jesus Cristo fez no seu ministério. as he came bringing the word of God, Quando ele veio trazendo a palavra de Deus. and with it the Spirit of God. E com ela também o Espírito de Deus. This is why Paul writes to the Romans in Romans 10, É por isso que Paulo escreve lá aos Romanos, no capítulo 10, that faith comes by hearing, que a fé vem pelo ouvir, hearing the message through the word of Christ. ouvir a mensagem através da palavra de Cristo. So God here gives hope and life Então aqui nós temos Deus dando esperança e vida through his word. através de sua palavra. Now, in considering our church's health, Agora, considerando a saúde de nossas igrejas, the place to begin is where God begins with us. o lugar que nós temos que começar é naquele mesmo lugar que Deus começa conosco. It is right here in the way he speaks to us. É aqui na forma como ele fala a nós. This is how our own spiritual health has come. É assim que vem a nossa saúde espiritual. And this is how our church's life will come too. E é assim também que a vida espiritual saudável será produzida nas nossas This igrejas. is important for anyone to Isso é understand importante para qualquer um entender. who's in leadership in a church, Qualquer um que tenha posição de liderança na igreja. but particularly for the pastor of a church. Mas especialmente para os pastores das igrejas. The first mark of a healthy church I want to suggest to you A primeira característica ou marca de uma igreja saudável que eu gostaria de sugerir is expositional preaching. é a pregação expositiva. Now, while there are many types of preaching, E existem muitos tipos de pregação. certainly one of the oldest styles is expositional preaching. E uma delas que tem também já bastante tempo é a pregação expositiva. This is preaching in which the object E aqui é a pregação na qual o objetivo is to expound, to teach é expor, é ensinar what is said in a particular passage of Scripture. o que uma passagem, um trecho específico das Escrituras dizem. So it's different from preaching simply on a topic or on a theme. Então há uma diferença entre a pregação expositiva e aquela pregação que é uma pregação tópica ou sobre um tema. Expositional preaching presumes a belief in the authority of the Bible. A pregação expositiva, ela presume, ela pressupõe uma crença na autoridade das Escrituras. But it is something even more than that. Mas é mais do que isso. A commitment to expositional preaching O comprometimento à pregação expositiva is a commitment to hear God's word. é o comprometimento de estar ouvindo a palavra de Deus. So even as Old Testament prophets and New Testament apostles Então, da mesma forma que os profetas do Velho Testamento ou os apóstolos do Novo, were given not just a commission to go speak, but they were given a particular message. eles não receberam o comissionamento de ir apenas e falar, mas eles receberam uma mensagem a transmitir. So Christian preachers today Então, os pregadores cristãos nos dias de hoje have authority to speak from God têm autoridade de falar por Deus, only so long as we are preaching His word. somente e quando nós estivermos pregando a sua palavra. So someone may happily accept the authority of God's word. Alguém pode dizer e aceitar graciosamente a autoridade da palavra de Deus. They may even profess to believe in the inerrancy of the Bible. Eles podem professar também a crença e acreditar que a Bíblia é inerrante, que ela não tem erros. Yet if that pastor does not preach expositionally, Mas se aquele pastor, aquele pregador não pregar de uma forma expositiva, he will never preach more than he already knows. ele nunca conseguirá pregar mais do que ele próprio já conhece ou já sabe. You see, a preacher can take a piece of scripture Um pregador pode pegar um trecho das Escrituras and he can exhort the congregation on a topic that is important.
E ele pode exortar a congregação num tópico que tem importância, without really preaching the point of that passage. mas pode fazer isso sem pregar realmente na realidade os pontos daquele trecho, daquela passagem. And when that happens, E quando isso ocorre, the preacher and the congregation o pregador e a congregação only hear in Scripture somente ouvem nas Escrituras what they already knew as before they coisas came que to it. eles já sabiam antes de chegarem às Escrituras. So in being committed to preach a passage of Scripture Então, quando há um comprometimento na pregação de uma passagem das Escrituras, in context, no contexto, expositionally, de uma forma expositiva, taking as the point of our sermon, the point of this passage, quando nós pegamos os pontos do nosso sermão, os pontos ali relacionados naquela passagem, we hear from God things which we may not even intended when we began. nós ouvimos de Deus coisas que talvez não tenham sido até a nossa intenção quando entramos e embarcamos naquele curso de ação. If you're a Christian here this evening, Se você é um crente aqui nesta noite, you know that this is the way God has always worked with us. você sabe que essa é a forma que Deus sempre tem trabalhado com nós. From the initial call to repentance, Desde o início, quando nós somos chamados e conclamados ao arrependimento, to the latest thing you think you've been learning in your Christian life. até as últimas coisas que você acredita que está aprendendo na sua vida cristã. Our whole salvation consists Toda a nossa salvação, ela consiste in hearing God no ouvir a Deus, in ways which before we heard Him we would never have guessed. de tal forma que nós nunca poderíamos adivinhar aquelas coisas que estão sendo compreendidas. So to take someone as a pastor Então, alguém que é um pastor and to charge them with the responsibility of the spiritual oversight of the flock, e desafiá-lo com a responsabilidade que ele tem de estar olhando e vigiando as suas ovelhas, who does not in practice show a commitment to hear and to teach God's word, e quando esse pastor não tem um comprometimento pessoal de estar ouvindo e pregando aquela palavra de Deus, is to hamper the growth of the church. é uma forma segura de estar prejudicando o crescimento da igreja. It's to limit the church to the pastor. É estar limitando aquela igreja àquele pastor. And I fear that the church will slowly be conformed to his mind E more than to God's mind. eu temo que rapidamente a igreja vai estar ficando conformada com a mente daquele pastor. Sound expositional preaching A pregação expositiva e sã, is often the fountainhead of growth in the church, ela é geralmente a fonte de onde procede o crescimento da igreja. like it was in Martin Luther's own experience. Como foi na experiência de Martinho Lutero. Such careful attention to God's word is the beginning of Reformation. A atenção cuidadosa que ele dedicou à palavra de Deus é o início da reforma. So I would challenge you to pray for yourself, E eu desafiaria vocês a que orem por si mesmos. that you would commit yourself to study Scripture rigorously Que você tenha um comprometimento de tal forma que você estude vigorosamente as Escrituras. and carefully E com cuidado. and earnestly, E também com bastante empenho. and that God would lead us De tal forma que Deus venha nos liderar in understanding His word, no entendimento da sua palavra, in applying it to our own lives, na aplicação dessa palavra às nossas vidas and in applying it to our church through preaching. e na aplicação às nossas igrejas através da pregação. And pray that our churches E orem para que nossas igrejas would have a commitment to hear God's word preached tenham também um comprometimento no ouvir a palavra de Deus sendo pregada expositionally, de uma forma expositiva. so that the agenda of each local church De tal forma que a programação de uma igreja específica local, is increasingly shaped by God's agenda in Scripture. que ela seja cada vez mais formada pela própria programação que vem de Deus. Well, I hope you see how fundamental this is to the health of the church. E eu espero que vocês vejam quão fundamental é essa característica à saúde da igreja. It's fundamental to us to what it means to be a Christian. É uma verdade fundamental para nós saber isso que temos que saber para sermos cristãos. I was at a reception recently in Washington, Recentemente eu estava numa recepção lá no estado de Washington, and na cidade de Washington, a Roman Catholic friend e um amigo que eu tenho, católico romano, who had just written a critical review of a new biography of Tyndale, que escreveu uma crítica, uma resenha sobre uma biografia de Tyndale, suggested to me that the problem with this book, this biography, e ele disse para mim, o problema com esse livro, com essa biografia de Tyndale, was the typical Protestant problem. é o problema típico dos protestantes.
They think that the Bible created the church, Eles acham que a Bíblia criou a igreja, when in fact he says we all know that the church created the Bible. quando todos nós sabemos que foi a igreja que criou a Bíblia. Well, I wondered what I should do. E eu fiquei pensando o que é que eu deveria fazer. It was his reception and I should be polite, A recepção era dele, eu deveria ser educado, but I thought I don't really care if he invites me back again. mas eu fiquei pensando, bom, eu não vou ligar se ele não me convidar de novo. So I decided to speak up. Então eu decidi falar. I said, Rob, that's ridiculous. E eu disse, isso é ridículo. God has always acted by creating his people with his word. Deus sempre agiu na história criando o seu povo pela sua From the palavra. very story in Genesis 1 of creation, Desde a história da criação lá em Gênesis capítulo where 1. he speaks and the worlds are made, Quando ele fala e as coisas são criadas. and people are formed. E as pessoas são formadas. To the calling of Abraham, No chamado de Abraão, where he speaks a word of promise, aonde ele fala uma palavra da and promessa. so his people are created by that. E o seu povo é criado em função To dessa Mount palavra. Sinai. No Monte Sinai, Where he speaks, ele fala. and the people are created as his people, E o povo é criado ali, formado como seu his povo. special people. Como seu povo especial. To this story here in Ezekiel 37, A história aqui que nós lemos no capítulo 37 de Ezequiel. to the coming, of course, of the Word made flesh. Quando também para Word made flesh. ok. O verbo que se fez carne. To the verse I mentioned earlier in Romans 10, E também o versículo que eu mencionei lá em Romanos capítulo 10. where faith comes by hearing. A fé vem pelo ouvir. I said, Rob, God has always created his people by his word, E eu- not the other way around. E eu disse a esse meu amigo Rob, o Deus sempre criou o seu povo pela sua palavra, não foi ao contrário. This is why we believe in justification by faith alone. É por isso que nós acreditamos na justificação pela fé somente. Faith comes by hearing God's word. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. That's no innovation of the 16th century. Isso não é uma inovação criada no século XVI. That's fundamental to how God has always acted in history. Isso é uma verdade fundamental, é a forma como Deus sempre agiu na história. And so we believe in the primacy of preaching. E assim nós acreditamos na primazia da pregação. Our fundamental act of worship when we gather is to hear God's word preached. O nosso ato fundamental de adoração, quando nós nos juntamos, é ouvir a palavra de Deus sendo pregada. And to respond to it by the power of the Spirit. E ter a nossa resposta pelo poder do Espírito Santo àquela pregação. And that's why, dear brothers, E é por isso que, irmãos queridos, it is crucial that we give ourselves to preaching God's word. é importantíssimo, é crucial que nós nos entreguemos a essa pregação da palavra de Deus. So that he will be known. De tal forma que ele seja conhecido. And so that all the glory will be his. De tal forma que toda glória seja dele. As he brings life through his word. Na medida que ela é pregada, ele trará vida através de sua palavra. And that's why I would suggest to you E é por isso que eu gostaria de sugerir a vocês that the first mark of a healthy church que a primeira marca da igreja saudável is a commitment on the part of the pastor and the church to É o- expositional preaching. comprometimento que vem da parte do pastor e da igreja à pregação da palavra de forma expositiva. Brother, do you want to lead us in prayer? Ok, vamos orar. Graças te damos, Senhor, pelas verdades contidas na tua palavra. Graças te damos, Senhor, pela forma como tu trouxestes a tua palavra até nós. Graças te damos porque tudo isso retrata o teu soberano amor para conosco. Te pedimos, Senhor, que nós não sejamos negligentes com essa tua palavra. Te pedimos que ela faça parte real de nossas vidas e especialmente a nós que temos responsabilidades na pregação dessa palavra, que ela faça parte integral da pregação pura e singela da palavra, que nós confiemos no poder dela, como tu tens abundantemente nos demonstrado através da história. Pedimos que tu estejas com o nosso irmão Mark Dever, que trouxe a mensagem, e que possamos ser edificados nos dias à frente, à medida que meditamos nessas características, para que possamos ter igrejas saudáveis que venham honrar o teu nome. Perdoa os nossos pecados, a nossa negligência, nós te suplicamos e te agradecemos. Amém.